Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje mais uma vez para poder ler a palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar um novo livro da Bíblia. Nós vamos começar aqui com o livro de Eclesiástico. É um livro bem interessante. Já li algumas partes desse livro, alguns capítulos, porém vai ser a primeira vez que eu vou ler aqui ele de forma completa. E para ser bem sincero com você, o livro de Eclesiástico ele é bem interessante porque a gente poderia ficar aqui por muito tempo estudando esse livro, falando sobre ele, mas como aqui a gente precisa dar continuidade, né, nesse desafio de um ano aí, nós vamos pegar alguns pontos principais e vamos estar comentando aqui para poder entender um pouco mais sobre o que se trata esse livro. É um livro muito importante, temos que prestar bastante atenção, pois Deus tem muita coisa para nos falar através desse livro maravilhoso, beleza? Então pega aí a tua Bíblia, abra em Eclesiástico capítulo 1. Hoje nós vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 4, ok? E para a gente poder dar início aqui, vamos iniciar em Eclesiástico capítulo 1. Toda sabedoria vem do Senhor e está com Ele para sempre. Olha para você ver, o primeiro capítulo, o primeiro versículo do livro de Eclesiástico já traz aí à tona algo muito importante, que todos os seres humanos deveriam ter reconhecimento sobre isso. Toda sabedoria vem do Senhor e está com Ele para sempre. Então nós temos um Deus que é digno de toda sabedoria. Deus é a sabedoria e Ele tem a sabedoria para sempre. Então aquele mesmo Deus que muito antes de criar o mundo sempre existiu, essa mesma sabedoria Ele fez todas as coisas. Ele fez a mim, Ele fez a você, e tudo que nós enxergamos ao nosso redor é tudo obra das mãos divinas de Deus. Então, Deus ele é simplesmente perfeito. A sabedoria é dom de Deus. Olha para você ver. Quando Salomão teve um pedido que ele poderia fazer para Deus, Salomão pediu a sabedoria. E Deus concedeu a sabedoria para Salomão. Imagina você receber das mãos do Senhor a sabedoria, que é o dom dele. Deus tem o dom da sabedoria. Imagina você receber esse dom das mãos de Deus. Cara, peça, peça a Deus sabedoria. Vivemos hoje num mundo onde tantas coisas banais, tantas coisas supérfluas, pecados, coisas ruins, vêm nos atingindo a todos os momentos, né? De todos os lugares, redes sociais, vivências na rua, na televisão, em todos os lugares, para onde você olha, você é tentado às coisas supérfluas desse mundo. Mas é pela sabedoria de Deus que nós estamos com saúde e com vida. Então nós devemos pedir a Ele sabedoria para agir diante desse mundo pecaminoso, diante desse mundo pecador, e que a gente não possa se desviar em nenhum momento das mãos de Deus, dos caminhos do Senhor. A sabedoria é colocar Deus sempre à frente. Sempre, sempre, sempre à frente. Tudo que for fazer, consagre antes ao Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. E pode ter certeza que Ele vai te guiar pelo melhor caminho. Então que nós possamos pedir para o Espírito Santo de Deus a sabedoria. E assim ter esse dom magnífico que vem das mãos do Senhor. Quem poderá contar Quem poderá contar a areia das praias, as gotas da chuva e os dias do mundo? Quem poderá explorar a altura do céu, a extensão da terra e a profundeza do abismo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas, e a inteligência prudente foi criada antes dos séculos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conhece os seus projetos? Somente um é sábio, em seu trono é o Senhor. Ele que criou a sabedoria, a conheceu, a enumerou e a derramou sobre todas as suas obras. Ele a repartiu entre os seres vivos, conforme a sua generosidade, e a concedeu a todos aqueles que o amam. Então a sabedoria, como nós já explicamos, a sabedoria vem de Deus. Deus criou a sabedoria.
E muito antes de nós existirmos, a sabedoria já existia. Quando Deus fazia a terra, quando Deus fazia todo o universo, a sabedoria estava junto com Deus, pois Deus a criou. Ela é um dom de Deus. E assim como diz na palavra, e a derramou sobre todas as suas obras. Então, cara, olha que perfeição. Tudo aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos, a natureza, os animais, os seres humanos, os alimentos, tudo foi derramado pela sabedoria de Deus. Tudo é de Deus, cara. Então nós temos um Deus que deu a sabedoria para todas as raças, para todas as suas criaturas, para tudo aquilo que Ele colocou à mão. Tudo tem a sabedoria de Deus. Porém, devido aos nossos pecados, devido às nossas escolhas, por muitas vezes acharmos que somos superiores ao Deus, a gente quer desviar o caminho. A gente quer desviar o caminho e achar que somos mais sábios do que Deus. Quanta ignorância! Quanta ignorância achar que somos mais inteligentes, mais sábios do que aquele que nos criou. Então não vamos cair na tentação de acharmos melhor do que Deus. Vamos sempre, na humildade, pedir para que Deus nos dê a sabedoria que vem dele, que ele possa fazer a vontade dele em nossa vida. Ele a repartiu entre os seres vivos conforme a sua generosidade e a concedeu a todos aqueles que o amam. Então Deus dá gratuitamente o dom da sabedoria para aqueles que o amam verdadeiramente. Então ame a Deus. Coloque sempre Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o nosso principal mandamento. Essa é a nossa principal ação, principal atitude nessa terra. O temor do Senhor é a glória e honra, alegria e coroa de júbilo. O temor do Senhor alegra o coração, dá contentamento, gozo e vida longa. Quem teme ao Senhor acabará bem e será abençoado no dia da morte. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor, e os fiéis a recebem já no seio materno. Ela se firma entre os homens com alicerce perene e permanece junto com os descendentes dele. A plenitude da sabedoria é temer ao Senhor, e com seus frutos ela embriaga os homens. Ela enche a casa deles com tesouros e os celeiros com seus produtos. A coroa da sabedoria é temer ao Senhor, e ela faz florescer a paz e a saúde. Deus viu e enumerou a sabedoria, fazendo chover a ciência e a inteligência, e exaltando a honra daqueles que a possuem. A raiz da sabedoria é temer ao Senhor, e seus ramos são vidas longas. Então a raiz da sabedoria é temer a Deus, é entender que Deus é o Senhor de todas as coisas, é Ele quem ordena a vida de todas as coisas. Então é colocar sempre a nossa esperança, a nossa fé em Deus. Entendermos que sem Deus nós não somos nada. Essa é a verdadeira raiz da sabedoria. Então que nós possamos ser sábios, colocando sempre a Deus acima de todas as coisas, amando a Deus sempre em primeiro lugar. A irritação injusta não se poderá justificar, porque o ímpeto da paixão provoca ruína. O homem paciente resiste até o momento oportuno e será recompensado no final com a alegria. Até o momento certo, ele esconde o que pensa, e muitos elogiarão sua inteligência. Então nós vemos aqui que a paciência, se manter calmo, com a cabeça tranquila, é fruto da sabedoria que vem de Deus. Olha para você ver. No livro de Eclesiástico aqui, logo no primeiro capítulo, nós já aprendemos coisas demais, coisas que devemos colocar em prática na nossa vida. Então vamos pedir para Deus sempre a sabedoria que vem do alto. Os provérbios instrutivos são um tesouro da sabedoria, mas o pecador detesta a religião. Se você deseja ter sabedoria, observe os mandamentos, e então o Senhor a concederá para você. Então, se você quer ser um homem, se você quer ser uma mulher sábia nesse mundo, o que você deve fazer? Você deve observar os mandamentos do Senhor, observar ali todos os 10 mandamentos, comentando alguns: amar a Deus sobre todas as coisas, não pecar contra a castidade,
honrar pai e mãe, não levantar falso testemunho, não roubar. Comentei só alguns aqui, mas esses mandamentos devem ser observados por nós todos os dias de nossa vida. A partir do momento que levantamos, a partir do momento que deitamos, esses mandamentos devem ser observados todos os dias. E a sabedoria que vem de Deus, se queremos ser sábios, a sabedoria vem daqueles que observam o mandamento de Deus. E Ele vai conceder a sabedoria para todos. Então, observe, coloque em prática os mandamentos de Deus e você será uma mulher ou um homem sábio. O temor do Senhor é a sabedoria e a educação, e se compraz na fidelidade e na mansidão. Não seja desobediente ao temor do Senhor, e dele não se aproxime de coração fingido. Não seja hipócrita no trato com os homens e saiba controlar suas palavras. Não se eleve para não cair, atraindo a vergonha sobre você mesmo. Porque o Senhor descobrirá o que você esconde e humilhará no meio da assembleia. Isso porque você não procurou o temor do Senhor e manteve o coração cheio de falsidade. Só tomar uma água aqui. Agora vamos dar início aqui ao capítulo 2 do livro de Eclesiástico. Meu filho, se você se apresenta para servir ao Senhor, prepare-se para a provação. Essa palavra aqui é bem forte, preste atenção. Tenha coração reto, seja constante e não se desvie no tempo da adversidade. Una-se ao Senhor e não se separe, para que você, no último dia, seja exaltado. Aceite tudo o que lhe acontecer e seja paciente nas situações dolorosas. Porque o ouro é provado no fogo e as pessoas escolhidas no forno da humilhação. Confie no Senhor e Ele o ajudará. Seja reto o seu caminho e espere no Senhor. Olha para você ver. Que mensagem importante. Nós vemos aqui que se manter fiel conosco é abrir caminho para as provações. Pois quando nós estamos entregues para Deus, várias coisas vêm tentar nos tirar da presença de Deus. O inimigo está por aí, como um leão à procura da presa para poder devorar. Porém, nós devemos permanecer firmes e fiéis sempre em Deus, não deixar cair pela tentação, não deixar cair pelas provações, não deixar cair pelas coisas ruins que esse mundo tem para nos entregar, colocando sempre a nossa fé em prática, colocando sempre o amor em Deus acima de todas as coisas. Não deixe que esse mundo pecador invada o teu coração. Coloque o seu coração em Cristo, pois não é fácil, te digo de experiência própria. Todos aqueles que buscam colocar Deus em primeiro lugar, cara, é difícil pra caramba. Por isso a importância de confessar os pecados, por isso a importância da oração, por isso a importância da leitura bíblica, por isso a importância de se conectar com Deus todos os dias. E mesmo assim continua sendo muito difícil. As tentações vêm toda hora para tentar nos desviar do Senhor. Porém, Deus deve ser a nossa força, Deus deve ser a nossa fortaleza, Deus deve ser a nossa esperança. Porque se não ficarmos com os olhos em Deus, se não fixarmos os nossos olhos em Cristo, infelizmente nós vamos nos perder no caminho, vamos deixar ser tomado pelo pecado. Então que nós possamos refletir onde nós estamos colocando a nossa vida, nas tentações ou nós estamos colocando a nossa vida nos braços do Senhor. Não se esqueça que se colocar os braços do Senhor não significa que vai ser tudo perfeito, não. Porém, nós teremos um Deus que nos guiará, um pastor que vai guiar as suas ovelhas. Então, com Deus, você não vai estar sozinho. Pode ter certeza absoluta disso. E Ele vai na frente, guiando os seus passos. Então, confie no Senhor. Confie na vontade de Deus, tá? Vocês que temem ao Senhor, confiem na misericórdia dele e não se desviem, para não caírem. Vocês que temem ao Senhor, confiem nele, que não lhes negará a recompensa de vocês.
Vocês que temem ao Senhor, esperem dele os benefícios, a felicidade eterna e a misericórdia. Examinem a história e verão. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem perseverou no seu amor e foi abandonado? Quem o invocou e não foi atendido? Porque o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados e salva no tempo do perigo. Então, todos aqueles que confiam em Deus jamais foram abandonados. Pode ser que por muitas vezes, pela nossa pequenez, pela nossa ignorância, achamos que algo deu errado. Que tipo assim, poxa, eu pedi tanto a Deus para que aquilo desse certo e deu errado. Mas será que Deus não está do meu lado? É aí que entra a sabedoria. Quando algo, entre aspas, não dá certo, é porque Deus está fazendo algo muito melhor para você. É porque Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Então, algo que talvez a gente não entenda no momento, de tipo assim, poxa, não deu certo, pode ter certeza que Deus está te guiando para um caminho muito melhor. Então, nada em Deus, nada dos planos de Deus são planos falsos, são planos que vão nos levar à ruína. Talvez não seja da forma que nós imaginamos, mas da forma que Deus quer é muito, é 1000 vezes, é trilhões de vezes melhor, infinitas vezes melhor do que aquilo que nós possamos imaginar. Então confie nos propósitos de Deus, se entregue verdadeiramente na presença de Deus e Ele vai conduzir para você, Ele vai conduzir você para o melhor caminho. Ai dos corações covardes e mãos preguiçosas, ai do pecador que anda por dois caminhos. Ai do coração preguiçoso que não confia, porque não será protegido. Ai de vocês que perderam a paciência, o que farão vocês quando o Senhor lhes pedir contas? Os que temem ao Senhor não desobedecem às suas palavras, e aqueles que o amam observam os caminhos dele. Os que temem ao Senhor procuram agradar-lhe, e aqueles que o amam cumprem a lei. Os que temem ao Senhor preparam seus corações, e diante dele se humilham. Cada um de nós se coloque nas mãos do Senhor, e não nas mãos dos homens, pois a misericórdia dele é como a sua grandeza. Interessante essa parte aqui. Presta atenção no que fala. Cada um de nós se coloque nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Não confiar 100% nos homens, porque os homens são pecadores, os homens são falhos. Infelizmente, os homens vão nos entristecer de alguma forma, vão quebrar a nossa confiança de alguma forma. Porém, em Deus não existe defeito. Porém, em Deus não existe infidelidade. Nós temos um Deus fiel. E Ele, sim, é digno de toda a confiança, de toda a fé, de toda a esperança e de todo o amor. Então, confie em Deus. Confie somente em Deus. E aí continua a passagem que diz o seguinte: e nas mãos dos homens, pois a misericórdia dele é como a sua grandeza. Nós temos um Deus grandiosíssimo. A gente não faz nem ideia, a gente não tem nem noção da grandeza de Deus, de tão grande que Ele é. E aqui na palavra diz, a misericórdia dele é como a sua grandeza. Então nós temos um Deus, cara, que é imenso. E a misericórdia dele, o amor dele por nós é coisa absurda. Nós não temos noção quão Deus nos ama, quão Deus é misericordioso pela nossa vida. Por isso, a importância do arrependimento, de se arrepender e voltar a viver para Cristo. Não se envergonhe. É difícil falar isso, cara. É difícil falar isso porque um pecador vir aqui falar essas coisas não é fácil. Mas é pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. Não se envergonhe. Levante a sua cabeça. Vá em busca de Cristo. Vá em busca do Senhor. Pois o dia de amanhã pode ser muito tarde. E a misericórdia de Deus, a misericórdia dele é como a sua grandeza. Então é pela misericórdia de Deus que nós seremos salvos. Não somos merecedores. Porém, Deus está nos chamando para o arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se. Essa palavra talvez seja mais para mim do que para quem esteja vendo esse vídeo.
Vamos agora aqui para o capítulo 3. Escutem-me, filhos, porque eu sou o pai de vocês. Façam o que lhes digo e serão salvos. O Senhor quer que o pai seja honrado pelos filhos e confirma a autoridade da mãe sobre os filhos. Quem honra o próprio pai alcança o perdão dos pecados, e quem respeita sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Quem honra seu pai será respeitado pelos seus próprios filhos, e quando rezar será atendido. Quem honra o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao Senhor dará alegria à sua mãe. Quem teme ao Senhor honra seus pais e serve a eles como se fossem patrões, como se fossem seus patrões. Honrem seu pai em atos e palavras, para que a bênção dele venha sobre vocês. A bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe arranca os alicerces. Não se vanglorie com a desonra de seu pai, porque você não conseguirá honra nenhuma com a desonra de seu pai, pois a glória do homem está na honra do seu pai, e a desonra da mãe é vergonha para os filhos. Meu filho, cuide de seu pai na velhice e não o abandone enquanto ele viver. Mesmo que ele fique caduco, seja compreensivo e não o despreze, enquanto você está em pleno vigor. Pois a caridade feita ao pai não será esquecida e valerá como reparação pelos pecados que você tiver cometido. No dia do perigo, o Senhor se lembrará de você e seus pecados se derreterão como geada ao sol. Quem despreza seu pai é um blasfemador, e quem irrita sua mãe será amaldiçoado pelo Senhor. Que nem merecia, eu não sou nem digno, né, de falar aqui sobre essa palavra, sobre essa mensagem. Ela está muito clara aqui. Respeite os seus pais, pois Deus colocou eles na sua vida porque eles são importantes para você. Então respeite sempre os seus pais, respeite sempre a sua mãe, respeite sempre o seu pai, pois assim nós teremos longos anos de vida. Então respeito aos nossos pais. Meu filho, seja modesto em sua atividade e será mais estimado que o homem generoso. Quanto mais importante você for, tanto mais seja humilde e encontrará favor diante do Senhor, pois o poder do Senhor é grande, mas ele é glorificado pelos humildes. Não procure o que é muito difícil para você, e não investigue coisas que superam suas forças. Empenhe-se naquilo que lhe foi ordenado e não se ocupe de coisas misteriosas. Não se aplique em coisas que superam sua capacidade, porque já lhe foi mostrado mais do que a inteligência humana pode compreender. Muitos se perderam por suas especulações e se extraviaram por suas ilusões perversas. Um coração obstinado acabará mal, e quem ama o perigo nele cairá. E o pecador vai somando pecado a pecado. A desgraça não cura o soberbo, porque a planta do mal criou raízes nele. A mente sábia medita a parábola, e o sábio deseja ter ouvido atento. A água apaga o fogo, e a esmola apaga os pecados. Quem retribui com o bem armazena para o futuro, e no tempo de sua queda encontrará apoio. Capítulo 4. Meu filho, não recusa ajudar o pobre, e não seja insensível ao olhar dos necessitados. Não faça sofrer aquele que tem fome, e não piore a situação de quem está em dificuldade. Não perturbe mais ainda a quem já está desesperado, e não se negue a dar alguma coisa ao necessitado. Não rejeite a súplica de um pobre, e não desvie do indigente o seu olhar. Não desvie o olhar daquele que pede alguma coisa para você, e não dê ocasião para que alguém o amaldiçoe. Ou seja, sempre pensar no próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então não negligencie, não desvie o olhar daquele que está pedindo. Ele está pedindo porque ele está precisando. Então vamos ajudar. De acordo com aquilo que nós pudermos ajudar, vamos ajudar. E mais
do que só ajudar com as coisas materiais, peça também para o Espírito Santo, peça para que Deus cuide daquela pessoa. Então vamos ajudar das duas formas, dando aquilo que ele está pedindo, seja um dinheiro, seja um alimento, seja alguma coisa específica, vamos ajudar dessa forma e também vamos ajudar com a vida espiritual daquela pessoa, orando por ela. É através da oração que a nossa vida muda. Vamos orar pelos outros também. Porque se uma pessoa amaldiçoa você com amargura, o Criador atenderá ao pedido dela. Seja simpático para a comunidade diante de um grande, abaixe a cabeça. Incline o ouvido ao pobre e responda com delicadeza a saudação dele. Arranque o oprimido do poder do opressor e não seja covarde em fazer justiça. Seja como um pai para os órfãos e como um marido para a mãe deles. Desse modo você será como um filho do Altíssimo e o Altíssimo amará você mais do que a sua própria mãe. Vamos lá, versículo 11. A sabedoria educa os seus filhos e cuida daqueles que a procuram. Quem tem amor a ela, ama a vida, e os que madrugam para procurá-la ficarão cheios de alegria. Quem a possui terá como herança a honra, e aonde quer que vá, o Senhor o abençoará. Aqueles que servem a ela prestam culto ao santo, e o Senhor ama aqueles que a amam. Quem a escuta julga com justiça, e quem lhe dá atenção viverá tranquilo. Quem nela confia receberá como herança, e seus descendentes a conservarão como propriedade. Primeiro, ela o conduzirá por caminhos tortuosos, causando-lhe medo e tremor, e o atormentará com sua disciplina, até que o homem confie nela e até que ela o tenha provado com suas exigências. Depois, ela o reconduzirá pelo caminho reto, o alegrará e lhe manifestará os seus segredos. Se ele se desviar, ela o abandonará e o entregará ao sabor do próprio destino. Eu trouxe aqui o destaque que a Bíblia traz sobre a explicação aqui do versículo 11 ao 19, que ela diz o seguinte para a gente: a melhor educadora do homem é a sabedoria, que o faz descobrir e realizar o projeto particular que Deus confia a cada um. Então, se quisermos ser pessoas educadas, coloque a sabedoria de Deus na sua vida, pois é através da sabedoria que vem do alto que nós conseguiremos agir conforme as vontades de Deus. No entanto, o homem é livre e, para sua própria frustração, pode recusar o caminho que a sabedoria indica. Então, nós somos livres. Deus nos deixou aí a dispor de tudo. Mas agora nós devemos fazer as nossas escolhas. Nós queremos seguir na sabedoria que vem de Deus ou nós queremos viver como ignorantes vivendo para o mundo? Já fez a sua escolha? Se for para viver cada um dos lados, cara, escolha o lado certo. Porque pode ser tarde se você escolher o lado errado, tá? Então busque. Olha o conselho aí. Busque sempre, sempre Deus em primeiro lugar, pois assim tudo lhe será acrescentado. Busque a sabedoria de Deus para fazermos a vontade de Deus em nossa vida. Observe as circunstâncias, mas guarde-se do mal e não se envergonhe de si mesmo. Existe uma vergonha que conduz ao pecado e existe uma vergonha que traz honra e graça. Não seja muito severo consigo mesmo e não se envergonhe do seu erro. Não deixe de falar no momento oportuno e não esconda a sua sabedoria, porque é pelo falar que se reconhece a sabedoria e é pela palavra que se percebe a instrução. Essa palavra aqui é muito interessante, porque é como se o Espírito Santo estivesse nos avisando: vai lá e fale, vai lá e proclame, vai lá e ministre, fale sobre Deus, pregue a palavra de Deus para as outras pessoas. É como se estivesse assim chacoalhando você e falando assim: vai lá e faça. Então Deus está falando para mim, Deus está falando para você no dia de hoje. Não deixe de falar no momento oportuno e não esconda a sua sabedoria. Coloque em prática os dons que Deus tem colocado em você.
Se você sente que Deus está falando contigo para você fazer determinada coisa, vai lá e faça. Se Deus está falando com você, não faça um vídeo na internet para falar sobre o amor de Deus, para que atinja mais pessoas a minha palavra, vai lá e faça. Se Deus tem tocado para você assumir algum grupo na sua igreja, suponhamos, se você precisa, se Deus tem tocado no teu coração para você assumir como catequista da Crisma, vai lá e faça. Fale sobre a Crisma para os jovens. Se Deus está te mandando para a catequese, vai lá e catequize as crianças. Se Deus tem um chamado até mais específico para você, se você quer ser um padre, vai lá e faça. Fale sobre Deus como um padre. Não perca a sabedoria que Deus está te dando. Coloque em prática, não deixe de falar no momento oportuno. Deus está te conduzindo, o Espírito Santo está tocando no teu coração. Você sabe o que você tem que fazer. Então vai lá e faça. Vai lá e fale. E aí continua, porque é pelo falar que se reconhece a sabedoria e é pela palavra que se percebe a instrução. Então, se Deus te colocou, cara, com voz, vai lá e fale. Não perca o momento oportuno de falar sobre Deus. Deus está te chamando. Vai lá e fale. Não contradiga a verdade, mas envergonhe-se de sua própria ignorância. Não se envergonhe de confessar os próprios pecados. Esse versículo aqui é o versículo 26. Não se envergonhe de confessar os próprios pecados. Cara, não sei você, mas se tem uma coisa que dá vergonha de confessar os pecados, você vai ali, é muito difícil, é difícil. Desde a hora de você marcar, tipo assim, vamos supor aí, cara, você vai ligar lá pra casa paroquial da tua igreja, e vai falar assim, ó, tô precisando me confessar. Só daí você já vai sentir vergonha. Vai falar assim, qual que é o seu nome pra me anotar aqui pra agendar pra você? Aí você já vai ter que falar, né? Falar assim, é Vitor, tô querendo confessar aí na igreja. Aí você já se sente assim, caraca, bicho. Aí chega lá na hora, você senta em frente ao padre, aquele que te vê ali toda a missa, que vê você ali todo final de semana recebendo a comunhão, e ali você começa a falar, a confessar os seus pecados. Rapaz, a vergonha às vezes é grande, mas a palavra de Deus nos instrui. Instrui tanto para mim quanto para você que está vendo esse vídeo aí. Não se envergonhe de confessar os próprios pecados. Então, você pode estar com uma maior vergonha possível, cara. Vai lá e confesse. Olha para você ver, a gente estava falando aqui de vai lá e fale. Agora eu vou mudar a frase. Vai lá e confesse. Não deixe que a vergonha te paralise. Pode ser a sua última oportunidade de se arrepender daquele pecado que tem tanto magoado a sua vida, que tem tanto te separado de Deus. Então não tenha vergonha, não tenha vergonha. Vá, mesmo sendo difícil. Não estou falando aqui que é fácil não, tá? É difícil, eu tenho essa dificuldade também. Mas se Deus colocou os padres aqui para confessarmos os nossos pecados, vamos confessar. Vai lá e confesse. Não tenha vergonha. É bíblico, tá? E não se oponha à correnteza de um rio. Não se submeta a um insensato e não seja parcial em favor de um poderoso. Lute até a morte pela verdade e o Senhor Deus combaterá por você. Não seja arrogante no falar, nem preguiçoso e covarde no agir. Não seja um leão para a sua família, nem suspeite de seus dependentes. Não tenha a mão aberta para receber e fechada na hora de dar. Então assim nós finalizamos com a leitura dos 4 primeiros capítulos de Eclesiásticos e é como se fosse uma aula de vida. Deus ele é tão perfeito que ele não colocou a gente aqui tipo assim à toa. Não, vai vivendo aí, vai vivendo aí. Pelo contrário, Deus nos deu o manual de vida. Deus nos deu o manual de como viver neste mundo e alcançar a vida eterna, que é a salvação de Deus. Então a importância de ler a Bíblia todos os dias, se conectar com a palavra de Deus
e verdadeiramente se conectar com Ele. Então vamos nos alimentar da palavra de Deus, para assim sabermos viver nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão complicado, tá? Nós temos aqui o manual, basta agora pegar ele, ler e colocar em prática. Amém? Muito obrigado pela tua presença, amanhã estamos de volta. Deus abençoe você. Até mais. Tchau, tchau.